Então, tranquilo. Pois, primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo pelo YouTube e aqui pelo Zoom. Muito obrigado, Lovisoto, aí pela participação. Vocês têm alguns fundos, né, que estão abertos na plataforma, o Atlas, Valorem, tem o de crédito estruturado e de ações tem o Mosaico e o GAS, né? Isso. Então, começa falando um pouquinho aí da casa, de como surgiu, das principais estratégias que vocês utilizam. A gente pode falar um pouco mais sobre cada um dos fundos depois, né? Tem bastante fundo Lógico, aí que lógico. para a gente Bom, explicar. primeiramente, obrigado. Falar um pouco da Vinci. A Vinci é uma casa que foi formada em setembro de 2009. Então, a gente tem mais ou menos aí 10 anos e meio, quase 11. Né? São profissionais experientes de várias áreas. Nós temos mais ou menos 37 bilhões de reais sob gestão, divididos em 7 estratégias diferentes. Tá? Então, a gente tem desde a parte do que a gente chama de investimentos ilíquidos, que são os mais de longo prazo, como private equity, por exemplo, né, que é onde a gente compra empresas, compra ações de empresas que não são negociadas na bolsa. Né? Então, por exemplo, o Burger King é uma empresa dessas. A gente começou a investir quando ela só tinha 40 lojas no Brasil e fez todo o processo de expansão, e depois a gente listou a empresa. Hoje em dia, uma pessoa consegue comprar ações do Burger King na bolsa, né? É uma área que a gente, uma classe de ativos que a gente faz gestão há muitos anos, tá? Depois a gente tem a parcela de infraestrutura, que também fazemos gestão há muitos anos, né? E a gente tem aquele fundo listado que é o VIGT11, que é um fundo de infraestrutura. Em geral, a gente sempre fez vários investimentos no setor, tanto de distribuição quanto de geração, tá? De energia elétrica. Depois a gente tem a parcela de real estate, né, que é a parcela de fundos imobiliários, que são 3 fundos bem conhecidos. A área tem 4 fundos, depois o meu sócio, o Leandro Busquet, vai entrar e vai falar, mas a gente tem o VISC11, que é um fundo de participação em shoppings, né, o VILG e o Inclusive tem a VINI. participação no Iguatemi, né? Isso, É bem famoso aqui exatamente. para os clientes aqui de Fortaleza. Exatamente, tá? Então depois vocês vão ter o prazer de conversar com o Busquet, que é bem experiente no setor, né? Então essas são as parcelas dos investimentos que a gente chama de líquidos, que são os mais de longo prazo. A gente tem a parte de crédito, que a gente, como você falou, a gente tem um fundo de crédito listado, mas em geral o grosso da área, a maior parte dos recursos são recursos de investidores institucionais, que são fundos de 10 e 15 anos, tá? Que são fundos, a gente compra em geral créditos ligados a recebíveis imobiliários ou debêntures de infraestrutura, o grosso desse recurso, tá? Essa é da parcela de crédito estruturado. Exatamente. Isso está ligado a crédito, tá? É que a gente fez veículos que não estão tão disponíveis para pessoas físicas, porque, em geral, o título que a gente tem que comprar é de longo prazo, né? São títulos de 10, 15 anos. E para fazer o casamento do ativo e do passivo do ponto de vista de liquidez, a gente ficou mais confortável em fazer fundos de 10 e 15 anos que casam certinho. Então, a gente não tem esse problema, que hoje no mercado está vendo aí, de ter resgate, tá? Sim. Basicamente é isso que a gente quis, aspas, fugir desse tipo de problema, tá? Depois tem a parcela dos investimentos líquidos, que vem desde renda variável, né, onde a gente tem esses 2 fundos, um fundo de dividendos, que é o Seleção, e um fundo que é a estratégia que a gente chama de long only, né, que pode comprar qualquer tipo de ação, mas dependendo do cenário, que é o Mosaico. Depois a gente tem a parte de multimercado, né, que a gente tem 2 fundos. Um é o 20 Atlas, que é o de maior volatilidade, e depois o 20 Valorem. E depois a gente tem a parcela, que é uma área que chama solução de investimentos, que é onde a gente faz a gestão dos nossos fundos de previdência. Então, do Valorem Previdência, que é um fundo novo, que é igual ao Valorem, mas adaptado às leis para previdência. E o outro fundo, que é o 20 Equilíbrio, que é o nosso fundo de previdência, que existe desde 2014, tá? Um dos mais antigos até da indústria. Então, é uma casa, assim, com 200 pessoas. Acho que, além da gente fazer gestão de 7 classes de ativos diferentes, o que traz para a gente um conhecimento do mercado e uma profundidade que são diferentes
do que um gestor, por exemplo, que só faz gestão de multimercado, ou um gestor que só faz gestão de renda variável, porque essa troca é muito rica. A gente tem 100 profissionais que estão ali no mercado, são 200 no total que trabalham na empresa, mas 100 assim, profissionais que estão acompanhando o mercado, tomando decisões de investimento o tempo todo, tá? Então é uma equipe bem grande, bem experiente, para a gente poder fazer a gestão desses 37 bilhões. Né? Outra característica importante, e aí são duas coisas acho que são diferenciais da nossa empresa, uma é desses 37 bi, mais da metade desses recursos é de longo prazo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Eventualmente, vamos supor que eu fosse um gestor de um fundo multimercado que não fosse tão bem, e se todo mundo resgatasse, a asset corria o risco de ficar muito pequena e eventualmente acabar. A gente não tem essa situação, tá? Mais da metade dos recursos tem prazo superior a 5 anos, tá? E a outra característica é que todos os sócios, todo mundo investe nos mesmos fundos que os clientes, nas mesmas condições. Então, eu sou cotista do 20 Atlas, por exemplo, na mesma condição que você é e que os clientes são. Então, tá todo mundo pagando taxa de administração, gestão, tá todo mundo feliz quando o fundo vai bem, todo mundo triste quando o fundo vai mal, juntos, tá? Não tem um bloquinho ali que é diferente o nosso recurso dos nossos clientes, tá? Então, assim, esse é um panorama geral da empresa. Meu nome é Fernando, né? Eu sou o responsável por todas essas estratégias que são as líquidas, né? Então, eu estou na empresa há mais de 10 anos, tá? Uhum. Eu olho as estratégias líquidas. Acho que o mercado nesses últimos meses, né? Na verdade, nesse 1 mês e meio, tem dado tem dado vários sustos em várias pessoas, ou tem trazido lições importantes para os investidores. Então, acho que aqui, né, não sei, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho como que a gente tem visto o mercado desde o início do ano, tá? Para poder ajudar os investidores a fazerem a sua alocação. E foi um cenário que mudou assim drasticamente, né? Acho que Exatamente. a gente falando um pouco do, vocês têm o fundo de 20 crédito privado advisory, né, que acho que é um dos poucos fundos de crédito privado que continuaram aí sem ter esse problema de liquidez grande. Acho que foi um dos maiores problemas de liquidez que a gente já viu no crédito privado acontecendo, né, de cotas de fundos que tinham ali 0,22 de volatilidade, despencando 2, 3% em um mês. Como é que vocês fizeram essa estratégia para conseguir manter nesse período, né, de falta de liquidez, esse fundo de crédito privado rodando sem ter nenhum problema com a cota, né? Que tipo de estratégia vocês tomaram? Assim, a parte até de crédito não é minha responsabilidade, mas o que acontece é o seguinte: primeiro, ele é um fundo D90, acho que essa já é uma diferença, é aquilo que eu te falei. A gente sempre Uhum. tem a preocupação, na hora que a gente desenha os produtos, para ter um produto que se encaixe corretamente com o perfil dos ativos que a gente vai investir, né? Os fundos de bolsa são líquidos, são D30, mas é porque a liquidez das ações que a gente compra, por exemplo, são muito líquidas. No crédito, o mercado, na verdade, teve uma mudança, acho que de todos os mercados, foi o que experimentou a maior mudança nos últimos 2 anos, né? Se a gente notar, graças às reformas, principalmente ao teto de gastos e TLP, as empresas, na verdade, foram tomar dívida via mercado de capitais, né? Então, Uhum. as empresas foram ao mercado, emitir debêntures, isso possibilitou quase que um nascimento de uma indústria bem grande, que são dos fundos de crédito. Acho que isso aí é um avanço para o médio e longo prazo para o Brasil, bem importantes, né? Só que a gente sabe que, por mais que tenha tido um avanço grande desse lado, no mercado secundário, as debêntures ainda não são muito negociadas, Uhum. né? Então, esses fundos com liquidez maior, num momento desses de estresse, eles sempre estão sujeitos a esses descasamentos de liquidez, tá? Por construção, então, o nosso fundo já é mais preparado para isso, já é um fundo D90. Depois, o tipo de ativo que a gente tem dentro do fundo é mais líquido, tá? A gente consegue controlar melhor a liquidez. A gente não é um fundo, por exemplo, que compra debêntures, tá? Então a Uhum. gente tem por construção a gente fez um fundo que é diferente desses outros, tá? Então acho que isso que é importante colocar. Agora, em relação ao mercado, como você estava falando, acho que a gente passou por uma mudança muito grande nesse ano. Se a gente pegar no início do ano, o cenário comum
era que a gente ia ter crescimento de 2,2%, 2,4% do PIB, eventualmente a gente poderia ter mais um corte de juros, porque a inflação estava vindo um pouco abaixo do esperado, e esse cenário era um cenário bom para as empresas, o lucro das empresas provavelmente voltando a ter crescimento iam ser maiores, as ações iam se valorizar, e do lado, na verdade, do fluxo, né, de recursos, a gente ia continuar vendo aquela migração da renda fixa para as outras classes de ativos. Tá? Então, provavelmente o dinheiro ia conseguir continuar migrando da renda fixa para a bolsa, para fundos multimercados, para fundos de crédito, o que é uma evolução natural, né, num mercado que vai passando ao longo do tempo a ter taxas de juros menores, onde existem casas como a de vocês para auxiliar os investidores a procurar as melhores alternativas. Então, assim, esse é o caminho natural. O que foi acontecendo foram que vários dados foram decepcionando, né? Isso em janeiro a gente já viu alguns dados de crescimento que decepcionaram, tanto é que você olha a bolsa em janeiro, a bolsa já caiu 1%. Então já foi um mês negativo, né? Mesmo assim, o nosso estilo de gestão é um estilo onde a gente faz bastante um jogo que é de seleção das melhores companhias, é o que a gente chama de stock picking, né? A gente fica procurando quais companhias que tem um resultado melhor naquele cenário, que a gente está acreditando que vão se beneficiar do que a gente está vendo para frente, e foi isso que a gente fez. Então, os fundos de ações tiveram retorno positivo, mesmo com a bolsa tendo retorno negativo, porque eles não são atrelados a nenhum índice, né? Então eles renderam mais do que 1% em janeiro. E o fundo multimercado, que também faz esse jogo de stock picking, né, de seleção de empresas, ele rendeu quase 3% ali em janeiro, o Atlas. Tá? Ou seja, você vê que fazer bem esse trabalho de seleção de companhias traz retorno para os investidores, sim. Tá? Uhum. O que acontece é que ali em fevereiro continuaram vindo os números fracos, e aí o Ocidente aqui, né, que estava meio negando a questão do impacto do coronavírus, passou a se dar conta que o impacto viria de alguma maneira naquele fim de semana do Carnaval. Naquele fim de semana do Carnaval, quando vieram os números de morte, de casos da Itália, todo mundo aqui, né, do lado ocidental, que eu brinco, Estados Unidos, a gente, esses mercados do Ocidente entraram em pânico, porque todo mundo percebeu que realmente a doença ia chegar, né? Ela chegou pela Itália, e que a solução, na verdade, a medida profilática que tem que ser tomada é o distanciamento social, que é isso aqui, né? Você aí, eu aqui, e cada um na sua casa. E isso aqui, essas medidas envolvem o fechamento dos negócios, né? Então as empresas estão fechadas e vários setores de serviço, turismo, acabam sofrendo impacto tremendo com esse tipo de medida de distanciamento social. O mercado também fica muito assustado, na verdade, porque quando acontece esse tipo de parada, fica muito difícil da gente estimar o real impacto que vai ter na economia, até a hora que a gente souber como vai ser a retomada e como vão ser essas fases, tá? Então, esse susto muito grande fez com que a gente tivesse um período de desalavancagem muito grande, ou seja, as pessoas vendendo tudo. O caso geral é isso que aconteceu, as pessoas vendendo, tirando tudo que elas tinham de risco, vendendo as ações, vendendo crédito privado e pondo em caixa para esperar para verem o que ia acontecer, tá? Então foi isso que a gente começou a assistir depois daquele primeiro fim de semana do Carnaval. Então a terceira semana de fevereiro foi uma semana complicada, a quarta já foi um pouquinho melhor, né? Foi um pouquinho melhor, fechou o mês ali um pouco melhor do que a terceira semana. O que deu para a gente fazer nos fundos, né? Para juntar aqui um pouco do cenário com a visão assim do gestor, para vocês entenderem. O gestor nessa hora, realmente quando o cenário fica incerto, ele sempre adota duas medidas. Ele reduz o risco e encurta o horizonte de investimento, tá? Porque você não tem mais aquele cenário, o cenário seu de médio e longo prazo ficou opaco, você não consegue enxergar. É aquela história, se você me perguntar hoje qual vai ser o PIB desse ano do Brasil, que no Focus está lá perto de -2, eu vou te falar, não sei. Pode ser que seja -4, -5 ou -6. Ainda todas as opções estão aí em aberto. A gente não sabe quando vai voltar a trabalhar, nem como vão ser as fases, e nem muito menos como vão ser as mudanças de costume, né? Então, assim, é muito difícil
você estimar. Então, nesse movimento lá do final de fevereiro de tirar o risco, nos fundos de ações, basicamente foram duas medidas que foram feitas. Uma, aumentar o nível de caixa dos fundos, então os fundos em geral ficam 100% comprados em ações, são fundos de ações. A gente levou para mais ou menos 90 comprado e 10 de caixa. E setorialmente, a gente fez uma redistribuição de uma maneira a ter uma carteira mais conservadora. Então a gente saiu dos setores que a gente achava que iam ter maior impacto por conta da queda de atividade. Então a gente saiu, por exemplo, de Petrobras e a gente foi para, por exemplo, bancos, que era um setor que já estava sofrendo e a gente achou que ia ter uma carteira mais defensiva assim, tá? Então, isso que eu queria te dizer, do lado da parte de renda variável, esse tipo de coisa que a gente faz. Faz uma distribuição setorial mais defensiva e faz um pouco de caixa. No fundo multimercado, você tem mais flexibilidade, porque é um fundo que fica comprado em bolsa, ele pode ficar vendido, você tem... E é isso que realmente o cliente espera da gente, que a gente tenha essa agilidade. Vocês têm aquelas medidas de volatilidade que precisou que vocês isolassem toda a posição de bolsa quando a volatilidade aumentou? Então, a gente, Atlas, na verdade, a gente é um fundo Atlas, é um fundo de volatilidade 6 a 8. Então, ele trabalha com volatilidade de 6 a 8% ao ano e busca ali um retorno de CDI mais 4, CDI mais 5. Né? O que acabou acontecendo foi que, naturalmente, conforme o mercado foi caindo, a gente foi reduzindo as nossas alocações em renda variável. Né? A última parte a gente reduziu naquele momento quando a bolsa estava perto de 103 mil pontos. Hoje está o que? 80, né? Então a gente reduziu lá. E a gente tinha uma parcela do book, uma parcela da carteira do Atlas, que tinham algumas operações que a gente chama de operações de proteção. Então a gente, por exemplo, estava comprado em dólar, a gente estava comprado em dólar a 4,40, hoje o dólar está 5,30. Então você vê que essa parcela ajudou a compensar a exposição que a gente tinha em ações. A gente tinha uma parcela vendida em S&P, que é a bolsa americana, essa parcela também gerou ganhos, e então a gente conseguiu passar ileso pela crise naquele momento. É difícil de falar porque a gente ainda acha que está no meio da crise, né? A gente acha que já passou pela crise, mas aquela primeira fase que foi bem aguda, né, de desalavancagem, a gente passou bem protegidos, né, sem sofrer muito e sem rasgar, né, esse compromisso que a gente tem com os investidores, porque a gente acha que quando o investidor investe com a gente, e a gente está falando do nosso fundo é um fundo de vol 6 a 8, a gente não pode subir esse nível de volatilidade, porque ele comprou e investiu com a gente pensando nisso, tá? Então, assim, graças à carteira diversificada e essas proteções, a gente reduziu sim a parcela de renda variável, que foi sua pergunta, mas sem gerar nenhum tipo de cota ruim para os investidores. Tá? Então, foi essas medidas que a gente fez ali. Conforme o mercado foi entrando em fevereiro, que a volatilidade disparou, então em fevereiro, a volatilidade do índice da Bolsa Americana, do VIX, que é um índice que mede a volatilidade da Bolsa Americana, chegou a 85, é muito alto. Pensa que na média esse número fica ao redor de 15. Hoje voltou a subir, né? Voltou para quase 10%, ali 43, 44. Hoje, né? Então, estava em 34, 33, já voltou. Na verdade, assim, esse índice, né, ele não tem saído da faixa de risco, assim, de médio alto risco. Pensa que abaixo de 30 é um mercado calmo. Na verdade, calmo mesmo é ali perto de 15, 20. Ele chegou ali nesse melhor momento de semana passada, perto de 30 e pouquinho. Então o mercado já estava assim mais... Só que mesmo assim é um nível muito alto, tá? E aí hoje voltou a subir. Então, naquele período esse número chegou no dobro, 85. Quando ele chega nesses níveis de estresse assim, muito grandes, a gente para analisar as oportunidades, né? Porque eventualmente os preços já tinham caído bastante. E aí a gente voltou a alocar. Então no Atlas a gente voltou a comprar bolsa, bem menor, que nem eu te falei, porque nesse cenário o gestor fica mais conservador, então bem menor do que antes. Então hoje em dia a gente está comprado, a gente chegou a ter em janeiro 25% do fundo comprado em bolsa, hoje em dia a gente está em 4%. Tá? Só para você ter uma noção assim, relativa. Isso pode mudar, tá? E nos fundos de ações a gente voltou a mexer naquela alocação setorial, a voltar para os papéis que a gente acha que tem mais potencial de alta para frente e que a gente acompanha de perto,
né? Então a gente voltou a alocar nesses papéis, mas manteve ainda um pouco do caixa. Quando você se expõe em bolsa pelo Atlas, né? Se expõe por posições mais líquidas, tipo índice futuro, ETF, vocês vocês replicam a parte long da carteira de vocês, dos fundos de É uma ações? boa pergunta, mas a resposta é nenhum nem outro. Então, assim, a gente tem um time de análise, que é um time que acompanha as empresas, que são 6 pessoas acompanhando as empresas listadas, tá? É um time bem sênior, que faz isso há bastante tempo. Esse time, ele ajuda tanto os gestores de ações, dos fundos de ações, quanto alguns gestores dentro do Atlas a escolherem as empresas, Uhum, tá? Mas na verdade, todos os fundos eles compram direto ações e as carteiras são bem diferentes, tá? uhum, Porque os objetivos dos fundos são diferentes. Então, é aquilo lá. A gente acredita muito que investir em ações é bem melhor no longo prazo do que investir no índice, tá? Porque eu tenho ganho, aquele exemplo que eu dei de janeiro, né? A gente conseguiu ganhar do índice e tem vários exemplos, né? A questão que é diferente é porque um fundo é um fundo multimercado, que tem por objetivo bater o CDI, então ele tem um horizonte mais curto de tempo, que é o Atlas, mas ele vai comprar ações mesmo assim diretamente, tá? Hoje que a gente está comprado em 5, 6 ações lá dentro. uhum, E tem o Mosaico que também compra as ações, mas com um horizonte de tempo maior, é um fundo de ações, então já é outro jeito de trabalhar, tá? Mas é sempre ações, nunca índice. O índice a gente costuma usar mais para proteção, tá? Do que para poder gerar resultado. Então essa é uma diferença grande também do Atlas para outros fundos multimercados. Acho que tem bastante fundo multimercado macro que costuma comprar índice, BOVA, acho que aí uhum. você acompanha mais que eu. O nosso é na base do stock picking mesmo, é selecionando empresas. Legal. Quanto à parte de juros, vocês fazem também, né? Operam bastante juros. A gente viu Bastante. ali que do dia 11 para o dia 13 teve um acréscimo gigantesco ali na parte dos juros, né? Principalmente a parte mais longa. O que é que vocês enxergaram ali do dia 11 para o dia 13 de março, essa alta crescente, né, dos juros? Em contrapartida, hoje a gente teve os juros de 2022 ali despencando perto de 10%, né? Tanto a parte mais curta como um pouco mais longa também, toda em geral caiu bastante, bem forte hoje, né? Então, o que é que você acha que motivou esses movimentos que a gente teve, tanto no dia 11 ali para o dia Sim, 13, que a gente teve uma abertura bem grande, né, da curva de juros, uma queda ali do juros spot ali do final do 2020, mas uma abertura muito grande da curva, e os juros hoje caindo, uma correção desse movimento de alta, ou o que é que vocês estão vendo aí que está motivando essa baixa de hoje dos juros? tá. Não, vou voltar lá. Na verdade, assim, quando o mercado começou a estressar também, o primeiro mercado que foi piorando foi o mercado de dólar, né? O dólar foi Uhum, se valorizando contra o real, na verdade, o real se desvalorizando quase que desde o início do ano. Depois, o segundo mercado que sofreu foi bolsa. E o mercado de juros ficou mais protegido, porque, na verdade, todos os bancos centrais do mundo todo vieram com o movimento de fazer política monetária, cortar o juro para estimular a economia. Então, uhum, a gente achou aqui que em algum momento o Banco Central, a gente, né, o mercado, achou que ele ia cortar e ficou ali mais calmo. Acontece que naquele período teve aquela votação do PBC que ia ser mais gastos. Então, quando o mercado enxergou, pô, o sistema não está muito arrumado, o pessoal não está conversando direito, os políticos, e aprovam uma votação dessa, o mercado começa a estimar que o fiscal, os gastos vão disparar, uhum, tá? E aí a curva de juros foi para aqueles movimentos de estresse muito feios ali de março, tá? Só foi melhorar quando, na verdade, todo mundo viu que não, o PBC não ia para frente, a gente voltou a entender que provavelmente o Banco Central ia usar os juros para estimular a economia, cortou 0,5%, né? E acho que a continuidade desse movimento veio hoje. Acho que hoje teve o Roberto Campos falando, teve mais um diretor falando, e acho que o mercado ficou entusiasmado com as falas, uhum, porque acho que ele deixou o caminho aberto, no sentido de que se precisar cortar os juros para estimular a economia, ele vai fazer. Tá? uhum. Então, muito provavelmente, o mercado que estava precificando 2 cortes, acho que passou a precificar um pouco mais. Tá? É isso que
que acho que deu essa animada hoje no mercado, tá? E aí pega a curva curta e a longa. Outra coisa que mudou dali para cá foi que a curva longa, no primeiro momento, ficou meio também sem referência. E o Banco Central e o Tesouro, principalmente no primeiro momento o Tesouro, depois o Banco Central, passaram a fazer leilões de recompra dos títulos longos e parou de emitir os títulos longos. Então ele gerou uma certa escassez que fez com que a curva dos títulos longos desse uma queda, tá? E agora o Banco Central, né, que eventualmente vai poder fazer a operação twist, que é comprar os títulos longos e vender os curtos. Então, isso também achata a curva. Então, o mercado, além de ficar mais calmo, com menos volatilidade, ele fez a curva, que é o que a gente fala fletar, a curva desinclinou, os longos caíram, né? Então, acho que isso que deu essa animada no mercado, os discursos, essas políticas que foram bem implementadas pelo Tesouro, pelo Banco Central, acho que isso dá uma animada, né? E a própria calma do mercado. O mercado, que nem estava falando, vai bem ou mal, a volatilidade saiu de 80 para 40 do VIX. Sim. Aqui também reduziu. Isso aí já dá uma acalmada. A gente já está trabalhando num modo melhor do ponto de vista de liquidez e normalidade. Outra coisa que você comentou, né, que principalmente no Valorem, que é um fundo que vocês têm ali atrelado à inflação, ano passado, acho que muita gente se surpreendeu ali com 200% CDI, né? Foi uma rentabilidade assim bem acima da média ali para a volatilidade que o fundo se dispõe a ter, né? E vocês trocaram bastante posição, né, das curvas um pouco mais longas para as mais curtas. Essa posição foi por ver mais prêmio nas curvas mais curtas ou foi mais para reduzir risco de amplitude de movimento de juros? Sim. Ou os dois combinados? É uma boa pergunta. Na verdade, o Valorem é um fundo que a gente compra sempre NTNBs, que são os títulos públicos ligados à inflação. Então, assim, a gente quer proteger o investidor num cenário de inflação maior, né? O ano passado, uma parte grande do ganho veio por conta do corte do nível do juro, então a curva veio fechando, a gente conseguiu ter bastante ganho. Só que esse ano, ao longo do ano, mesmo desde o começo do ano, a gente já tinha feito uma posição comprada em dólar. Então, essa posição comprada em dólar, quando o mercado estressou, ela protegeu toda a abertura da curva de juros, tá? E aí, num segundo momento, quando a curva abriu como um todo, a gente preferiu ficar nos vértices mais curtos. Aí sim, a gente saiu dos vértices que eram o 24, 26, 28 e veio para o 21, 22 e 23. Aí sim já foi uma medida mais de redução de risco. Apesar da gente ter reduzido o risco, a gente ainda tem muito retorno ali para dar. Então, você vê que o fundo no ano já bate o CDI, já está com o risco-retorno bem adequado ao perfil que a gente quer ter ali e até o nível de liquidez que a gente tem ali, né? Então, assim, é muita liquidez. A gente reduziu também a compra de dólar. Então, a gente está com uma carteira que o grosso é comprado no 21, 22 e 23, as NTNBs desses prazos, que a gente acha que tem, de novo, um retorno excelente ali para ter, e um pouquinho de dólar, que é menos do que a gente já teve. É interessante. E recentemente eles abriram agora a Previdência, né? A gente acha que esse mandato, na verdade eu vou voltar a uma questão conceitual. A gente acha que Previdência, como um todo, como eu estou olhando para um horizonte muito longo, no final do dia, quando a gente está investindo em Previdência, primeiro, é um horizonte longo por construção, porque eu estou investindo, no mundo ideal, para quando eu parar de trabalhar ou parar de ter renda, para eu passar a usufruir aquele dinheiro, né? Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 é que, pelo tipo de produto que quando eu invisto em Previdência, para eu ter a vantagem fiscal, eu tenho que estar investido 10 anos. Então, esses dois fatores levam, acho que o investidor a ter um horizonte mais longo em relação aos produtos de Previdência. Quando a gente olha em relação aos investimentos para os períodos mais longos, a gente tem uma cabeça que, na verdade, não adianta nada eu bater o CDI. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Se eu der 110 do CDI e o CDI for muito baixo, eventualmente você vai achar que você teve um retorno legal, o investidor, só que, na verdade, o ganho real que você teve ali dentro foi muito pequeno. Se o ganho real, que é o ganho que você tem acima da inflação, for pequeno, quando você acumular vários períodos e chegar nessa janela longa, você vai ter poupado recursos, mas eles não vão ser suficientes para sua aposentadoria.
na verdade você vai se frustrar em relação à sua aposentadoria. Então, os dois fundos que a gente tem de previdência, eles sempre buscam gerar ganhos reais ao longo do tempo. Tá? Tanto o Valorem, que é construído assim por TNTNB, quanto o Equilíbrio, que é mais ou menos o Valorem com mais renda variável, com mais uma parcela de ações de dividendos, que a gente acha que é o mandato mais correto para eu estar poupando para o longo prazo. Tá? Então, os dois têm esse compromisso de gerar ganhos reais ao longo do tempo. Tá? Tanto é que no Valorem é o retorno que você falou, e o Equilíbrio, por exemplo, desde que ele existe, que é desde 2014, ele dá 7% mais inflação, né, ao ano. Então, assim, esse é o tipo de retorno que a gente gostaria que fosse possível dar para sempre, para alguém que pensa em se aposentar. A gente mira ali no 5, 6 real, né, em alguns momentos é mais fácil, em alguns momentos é mais difícil, mas é isso que a gente busca, para justamente ajudar o investidor a formar esse saldo, esse montante de dinheiro para ele usar quando ele for se aposentar, né? Acho que acho que uma das últimas perguntas, né, mais para essa parte de ativos líquidos, seria voltado para essa questão da injeção de capital, né, do Fed, que está quase que imprimindo dinheiro infinito, e recentemente o Brasil também estava querendo votar, né, a gente passou pelo Congresso já de eles também quererem imprimir dinheiro infinito, né, de perdoar dívidas dos estados. Isso rolou assim, bastante confusão, né, dos economistas e do pessoal ali no Twitter falando bastante quanto a isso. E a gente fala muito, né, de uma possível risco que possa vir tanto de inflação, de uma inflação gerada por essa injeção talvez, né, exagerada de capital, e também talvez um eventual risco de crédito, que o Banco Central está tentando injetar todo esse dinheiro, né, para evitar que tenha um problema de crédito. E talvez, se não for suficiente, a gente já vê, né, as empresas de rating diminuindo vários, inclusive recentemente aqui no Brasil, alguns bancos, né, alguns bancos menores, já diminuiu alguns bancos lá na Europa. Como é que vocês estão vendo e se protegendo contra um problema de crédito ou um problema de liquidez aí que possa vir? Não, eu até acho que essa parte, na verdade, dos problemas de liquidez e crédito já foram bem tratados pelos bancos centrais, tá? Eu acho que essa injeção de liquidez no mercado, tanto no mercado local quanto no mercado externo, repara, no mercado externo, o Fed atuou não só comprando crédito como sempre, mas atuou até naquela faixa de crédito, que é o que a gente chama de junk, que é onde eventualmente podia ter um problema, né? Que são os títulos com menor rating. Então, assim, o Banco Central lá atuou com precisão. Aqui também, acho que a questão da redução do compulsório, mais dinheiro para os bancos, que é uma linha que ele está dando para os bancos, que até acho que chega nos bancos na quarta-feira. É bastante volume de recursos para tentar conter qualquer problema em relação à liquidez. Em relação à questão de problema de crédito, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente está numa fase do ciclo diferente do que os Estados Unidos estão e diferente do que a gente estava na última crise de 2008. A gente está acabando de sair, na verdade, de uma recessão. A gente teve 2 anos de crescimento de 1%, que não foram nada, mas a gente teve uma recessão de 10%. Então, assim, as empresas não estão tão alavancadas, os indivíduos não estão tão alavancados e os bancos também não. Então, eu acho que, eventualmente, a gente pode ver algum problema de crédito, mas eu acho que é caso a caso, não é o caso geral, tá? Porque realmente tá todo mundo, o sistema todo, muito menos alavancado. Então, eu sou otimista com isso. Bacana. Quando a gente vai falar, né, saindo um pouco dessa parte de ativos líquidos e movendo um pouco para a parte dos fundos imobiliários, né, uns ativos menos líquidos, a gente tem uma grande dificuldade. Não tem como vender um shopping, né, para se proteger de eventual queda ou vender assim, não existe liquidez, né? Como é que vocês estão vendo esse cenário? Acho que um dos fundos de vocês que deve ter sido mais sofrendo, né? Talvez o VISC, né? Que é de shoppings, que acho que vai ter um dano maior ali na recorrência dos dividendos, né? Como é que vocês estão vendo? Qual é o prazo que vocês estão pensando em que não vai ter, né, essa recorrência de dividendos? Qual é o impacto que vocês estão vendo aí de economia dos shoppings?
Como vocês estão percebendo também, se vai ter impacto no fundo de logística, se isso vai acabar replicando, né, um pouco no restante, se vai ser uma coisa mais concentrada ali naquele setor de consumo, de shopping, ou se vai ser uma coisa que vai acabar respingando um pouco nos outros fundos imobiliários de vocês também. Eu vou passar a palavra, vou tomar a liberdade de passar a palavra para o meu sócio, para o Ronaldo, que está aqui acompanhando. Eu acho que ele consegue endereçar esses pontos melhor que eu, tá? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, tudo bom? Obrigado tudo aí bem. pela oportunidade, obrigado, Fernando. Acho que quando a gente olha para esse impacto do Covid nos fundos imobiliários, esse impacto a gente tem que olhar isso um pouco de uma forma diferente, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha, por exemplo, o impacto no setor de shopping center, por exemplo, no VISC, é um impacto maior porque nosso fundo hoje é um fundo super diversificado, são 13 shoppings em 9 cidades diferentes, 9 estados, mas todos estão fechados. Pelo menos até agora, todos estão fechados. Então, assim, o impacto de receita nesse tipo de atividade é um impacto muito grande. Quando você olha, por exemplo, o impacto no segmento de galpão logístico, que é o VILG, o impacto é muito menor. Por que esse impacto é muito menor? Porque você tem basicamente a continuidade das operações essenciais, que a parte da logística compõe isso, entrega de mercadorias, isso é claro, uma coisa importante, e mais do que isso, 40%, por exemplo, do portfólio do VILG é de empresas de e-commerce. Então, essas empresas, na verdade, tiveram até um crescimento, né, da demanda pelos seus produtos, porque as pessoas, um deles por exemplo, comida de pet, de animal de estimação. Então, comida e outras mercadorias ligadas ao ambiente, ao segmento de pet, né? de cuidados com o seu animal de estimação. Tudo isso, as pessoas estão deixando de comprar na loja da esquina para não sair de casa, respeitando a quarentena, e estão encomendando online, de forma que a gente tem um impacto nesse segmento muito menor. No meio do caminho, a gente tem um impacto no segmento de laje corporativa, que é o Vino, que aí é uma coisa mais intermediária. A gente tem, as pessoas trabalhando de casa, mas assim, os locatários são locatários de grande porte, em maneira geral, e de forma que o impacto ele é intermediário. Então, o VISC, nessa escala de impacto, é o mais impactado, o VILG é o menos impactado e o Vino seria um impacto intermediário. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo, a gente tem, primeira coisa, recomendação para os investidores, acho que as pessoas que estão nos ouvindo. Procurem entender a situação de caixa dos fundos, né? E a alavancagem desses fundos. O que eu quero dizer com alavancagem? Quanto que eles estão devendo, né? Quanto que eles precisam pagar de dívida no curto prazo. Normalmente se olha uma janela de 12 meses. Então, por exemplo, no caso específico nosso, do VISC, do VILG e do Vino, a situação de caixa é muito tranquila. O VISC, por exemplo, é um fundo hoje com 370 milhões de caixa, né? E ele tem uma dívida de vencimento em 12 meses de 13 ou 14 milhões. É uma dívida muito pequena, uma alavancagem muito baixa. Isso significa que o VISC suporta, obviamente, esse tipo de situação é temporário, mas ele suportaria esse tipo de situação por um horizonte de tempo muito longo, 20 anos. É claro que esse dinheiro que está lá é para comprar participação em shopping, mas a gente está suspendendo temporariamente tudo, até para entender as condições novas de mercado, mas a gente tem uma tranquilidade muito grande em, eventualmente, retomar, com a retomada da economia, paulatinamente as coisas voltam ao normal. Então, em termos de distribuição, de resultado, o que a gente procurou fazer? A gente procurou atender e entender que boa parte dos 140, 150 mil cotistas hoje do VISC tinham escolhido comprar cotas desse fundo em função de uma distribuição de rendimento periódica, mensal. Então, a gente, dentro das nossas possibilidades, né, dentro da reserva de lucro acumulada no fundo, a gente usou vários fundos, né, do setor de shopping center, suspenderam, né, a remuneração de dividendo periódica, e a gente fez um cálculo, né, de a cota patrimonial corrigida pelo CDI líquido, e a gente distribuiu 30 centavos por cota, o que eu acho que foi muito bem percebido pelos investidores, né? Isso não significa que para frente a gente vai continuar, a gente está avaliando isso o tempo todo e vai tomar essa decisão mês a mês,
né, com muita prudência, com muita cautela. Tá? Isso vale para o VISC, para os outros dois a gente tem mantido, né, por hora também, e, de novo, avaliando periodicamente, mensalmente, nas decisões, a gente tem manteve, pelo menos no mês de março, né, a distribuição, né, dos rendimentos. O que a gente tem feito na gestão dos portfólios? Tá? Então, assim, a situação de caixa ela é muito tranquila para os três, né, para os três veículos, e a situação de baixa alavancagem também tranquila para os três veículos. O que a gente tem procurado fazer, de maneira geral, é identificar cortes possíveis, né, na parte de condomínio. Essa é a nossa forma de ajudar, né, os nossos parceiros, os nossos inquilinos, os nossos, enfim, gestores de propriedade, cortar dentro do possível e mantendo qualidade o custo de condomínio. Se o shopping não está abrindo, eu posso gastar um pouco menos em manutenção, eu posso gastar um pouco menos em limpeza, eu posso gastar um pouco menos em segurança. Isso vale para galpão, isso vale para escritório também. Isso significou, na média, de 25% a 30% de redução. Isso já é uma ajuda importante, né, para os nossos locatários. Tá? Isso seja para lojista, seja para locatário de escritório, seja, né, para os nossos locatários de galpão. E olhando para frente, assim, as pessoas têm perguntado muito como é que são as negociações nesse ambiente, né, das pessoas estarem na redução de receita, como é que os lojistas estão se comportando, como é que os locatários de galpão estão se comportando, e a gente está procurando fazer da seguinte forma, entendendo a situação, mas, ao mesmo tempo, tentando afastar os oportunistas. Então, assim, onde a gente tem que ser duro, a gente está sendo duro em benefício dos nossos cotistas, para afastar aqueles que estão tentando se beneficiar de uma situação, apesar de não ter tido nenhum impacto, né, no seu negócio. Infelizmente, existem pontualmente situações como essa, e as situações onde a gente está sendo procurado para negociar, a gente tem privilegiado o pagamento, né, da cota fixa de condomínio, e quem está adimplente com este pagamento, eventualmente, caso a caso, shopping a shopping, laje a laje, andar a andar, prédio a prédio, quando a gente tem, dependendo da situação específica, a gente pode eventualmente negociar algum tipo de postergação de pagamento, desde que, né, o investidor esteja adimplente. Então, existe essa negociação, esse chamado à conversa, e a gente está tratando disso caso a caso. Então, essa é uma visão geral. Eu acho que o mercado reagiu muito agressivamente, meio que no pânico no começo, de uma certa forma que todas as estratégias caíram meio que para e passo, depois uma certa racionalidade começou a voltar, estratégias que tinham impactos menores começaram a voltar mais rápido, e o que a gente já vê hoje é um retorno a patamares de preço ainda abaixo dos anteriores ao Covid, mas bem acima dos patamares mínimos que a gente atingiu, mostrando uma certa racionalidade. Com mais clareza de quanto tempo dura o lockdown, assim, hoje o Dória já está falando em São Paulo, eventualmente começar um processo de saída da quarentena no dia 10 de maio. Então, assim, essas coisas vão começar lentamente a voltar a uma normalidade. Aqueles fundos com caixa, com baixa alavancagem, vão retomar suas atividades ao longo do tempo e o jogo volta a ser jogado de uma forma mais parecida com o que ele era anteriormente. Acho que, em linhas gerais, é isso. Não sei se tem alguma pergunta específica. Então, a gente vai, acho que respondeu perfeitamente aí, principalmente a dúvida de caixa, né? Foi uma das coisas que a gente buscou, como você mencionou, olhar bastante para casa a casa, né, dos fundos imobiliários. Acho que a questão de galpões logísticos e fundos de lajes, né? Acho que não foi uma grande preocupação por parte nossa ou dos clientes. Acho que a atenção maior ficou mais voltada para essa parte de shoppings, né? Como é que vocês estão lidando com a parte de apenas de inadimplência, né? Quantos por cento de inadimplência vocês já têm notado? Os shoppings, por serem shoppings maiores, tem lojas maiores também, né? Tem lojas de grande porte, mas também tem muito aquele lojista residente de cada cidade, né? Como é que está se comportando a questão de inadimplência nos shoppings de vocês? Em linhas gerais, a gente está começando o ciclo de recebimento, né, em todos os setores. O que a gente já pode antecipar é que, eu diria assim, os resultados são um pouco melhores do que a gente imaginava, mas a gente imaginava um resultado complicado, tá certo? Então, assim, realmente é um momento
é difícil, principalmente para os lojistas. Estou me referindo especificamente ao setor de shopping. Agora, a gente tem conseguido torear essa situação e a gente acha que ela vai voltar dentro de algum tempo, a ser estimado esse tempo, né, a depender da saída do lockdown. Acho que isso é um fator extremamente importante. E depois da saída do lockdown, a própria propensão das pessoas a frequentar. Então, assim, acho que aqui vale um pouco de evidência anedotal da China. A China já, em princípio, está reabrindo a parte de serviços com 80% da oferta já voltando, né? E essa oferta está disponível, mas a demanda ainda não chegou a esses 80%. Então, as pessoas ainda não estão retomando exatamente, né, o que faziam, da forma que faziam, antes do Covid. Acho que aqui no Brasil não vai ser diferente. Acho que a gente precisa estar preparado, e nós estamos, para torear um ambiente que você vai ter uma inadimplência maior do que você tinha antes, que você vai ter discussões de postergação de pagamento, e você vai parcelar. Muitas situações você acaba concordando. Assim, eu não quero dar muito detalhe específico, acho que é pouco útil nesse momento. Mas quando você posterga eventualmente o pagamento, você cobra também, em algumas situações, uma multa, enfim, pecuniária. E essa multa pecuniária, às vezes, funciona como você está aplicando o seu caixa melhor. É um dinheiro que você vai receber, é um aluguel que você não recebeu agora, mas você vai receber em 2 ou 3 parcelas daqui a 2, 3 meses, corrigido por essa multa. Então, que você vai receber, na verdade, mais dinheiro. Então, assim, acho que a gente está tomando diversas medidas para, ao mesmo tempo, entender a situação que a gente está vivendo e cada um dentro do possível, nos casos que são realmente necessários, a gente poder, eventualmente, ter uma conversa propositiva com os locatários, mas, ao mesmo tempo, preservar os interesses, né, dos nossos cotistas da melhor forma possível, e a gente está muito preparado para fazer isso. Então, assim, respondendo pragmaticamente, a inadimplência ela existe. Eu diria que ela é está um pouco melhor a situação do que a gente imaginou anteriormente, mas assim é uma situação desafiadora nos segmentos mais afetados, mas as coisas estão caminhando bem, e dentro dessa premissa de que as pessoas pagando o custo condominial, elas são elegíveis a, eventualmente, você ter algum tipo de postergação, caso necessário. Depende do shopping. Eu gosto de frisar isso. Depende do shopping, depende de quem é o locatário, quem está pedindo, qual é o lojista, para você efetivamente conseguir afastar o oportunista daquele que realmente está numa situação mais difícil. A gente vê, né, que esses momentos de tensão em bolsa, em mercado como um todo, é um movimento de muita troca de papel entre mãos, né? E a gente também viu isso acontecendo em empresas ilíquidas. A gente viu algumas aquisições acontecendo também nesse momento, né, de tensão do mercado. Isso também tem acontecido no mercado de FIIs, de shoppings, lajes, galpões. Vocês têm visto essa crise, né, trazer boas oportunidades de aquisições para o mercado de vocês? Ou vocês estão preferindo ser mais conservadores e manter mais caixa do que aproveitar uma eventual, né, oportunidade de compra ali com esse estresse do mercado agora? Assim, acho que é uma ótima pergunta. Assim, o que a gente tem feito, e principalmente, por exemplo, no VISC, no próprio VILG, a gente tem caixa. Esse caixa potencialmente será utilizado no futuro para a aquisição de novas participações em shopping ou em galpões logísticos. O que está difícil agora é você estimar, você discutir valuation, quais são os impactos dessa questão do Covid, né, no comportamento das pessoas. A gente, cautelosamente, num primeiro momento, sempre é uma característica nossa, a gente, enfim, suspendeu. A gente tinha alguns processos em andamento, a gente, num primeiro momento, interrompeu essas tratativas. As oportunidades existem, estão na mesa, e a gente vai paulatinamente retomando essas conversas. Isso é uma coisa que está iniciando novamente, a gente está voltando a conversar. A gente, num primeiro momento, ao longo do mês de março, suspendeu esse tipo de conversa, então essa suspensão já vai aí para 45, 50 dias, e agora a gente vai paulatinamente retomar essas conversas, principalmente quando a gente tiver um pouco mais de clareza, de novo, como eu falei antes, da questão do lockdown e da volta, né, do funcionamento um pouco mais normal da economia. Aí você consegue fazer valuation, saber quanto vai pagar, e acho que sim,
dá para se dizer que, eventualmente, a gente vai conseguir boas oportunidades para alocar o capital. A gente está muito confiante. Bacana. Tu falou agora sobre valuation, né? A gente, olhando um pouco do aspecto de fora, a gente vê que as cotas do FII têm uma correlação muito grande, né, com as NTNBs mais longas, 10, 15 anos. Quando vocês vão fazer valuation, vocês também utilizam essas NTNBs 10, 15 anos? Como é que vocês fazem para fazer esses descontos de fluxo de caixa, do valuation de vocês, dos imóveis? Acho que é um misto de tudo, né? Acho que você usa a curva, né, de juros como um balizador, mas você vai olhar mercado a mercado com a sua expectativa, você tem que cruzar com outras métricas de crescimento econômico, PIB, você tem que fazer algumas estimativas para você poder, na verdade, saber qual é o fluxo de caixa que vai ser gerado por essa operação, no fundo é isso, e como você vai descontar. Sem dúvida nenhuma, uma taxa de juros mais longa é uma parte da equação para você ver o que o mercado está estimando para aquilo, mas não necessariamente vai ser essa a métrica. Bacana, muito obrigado, Ronaldo. Se tiver alguma pergunta, podem fazer aqui, tanto no chat do Zoom como no chat do YouTube. De antemão, eu queria fazer algumas perguntas um pouco mais rápidas, acho que para o Visoto, também para o Ronaldo. Perguntando assim, qual um grande aprendizado que vocês tiraram, né, tanto da parte parte líquida como a parte líquida desse momento? Vocês reviram modelos de risco? Qual foi um grande aprendizado aí que vocês tiraram desse momento de estresse agora em março, quanto à alocação? Eu acho que na verdade, boa pergunta, tá? O grande aprendizado, na verdade, foi que a gente sempre tem que ter uma carteira, na verdade, construída que tenha alguma parte dela que defenda no momento de estresse. Então, assim, não adianta a gente... Porque tem horas que o mercado entra num modo que é só um modo de otimismo, tá? E você acaba sempre, quando isso acontece, esquecendo que os problemas podem vir. E quando eles vêm muito rápido. Isso é sempre assim, tá? Dessa vez foi mais rápido que as outras vezes, mas mesmo nas outras vezes o problema vem de uma maneira muito rápida. Então, assim, é muito importante a gente lembrar sempre de ter disciplina e de ter uma carteira bem diversificada para ser robusta nesses momentos de grande estresse, tá? Esse é o nosso grande aprendizado, que vale todas as horas. É que de vez em quando a gente sempre tem que revisitar. Uhum. Ronaldo, esse caixa que vocês tinham, né, foi mais assim, digamos, sorte, porque vocês venderam alguns imóveis, né, recentemente ali da parte de shoppings, então foi um pouco de coincidência ou faz parte da gestão de risco de vocês manter uma certa gestão de caixa dentro dos FIIs? Eu não chamaria de sorte. A gente tem como característica, a gente procura a gestão ativa, então, da mesma forma que a gente tenta identificar ativos bons para comprar, a gente também, enfim, tenta identificar e já praticou isso especificamente no setor de shopping, no VISC, ativos que a gente achou um preço bom para vender, teve uma transação específica com um preço que a gente julgou atrativo e a gente vendeu uma parte para poder, na nossa visão, usar esse dinheiro para comprar ativos com precificação mais interessante em benefício do cotista. Então, essa gestão ativa ela existe em todas as estratégias e a gente olha isso com tranquilidade. O fato de ter caixa, os 370 milhões, assim, é fruto da gente ter finalizado uma captação num prazo um pouco mais recente. O VILG tem 300 milhões de caixa em função de você ter finalizado uma captação recentemente. Então, assim, acho que não é nem sorte, assim, é o fato da gente ter concluído uma transação algum tempo antes da chegada do Covid e a gente tem um caixa muito grande. Posto isso, a gente sempre tem um caixa confortável, a gente tem sempre uma preocupação em manter esse caixa em níveis confortáveis e uma alavancagem absolutamente confortável também. Tá? Então, mas assim, a gente não imaginou ter captado os 370 milhões do VISC para ficar com esse dinheiro em caixa. A ideia é que esse dinheiro, ao longo do tempo, seja colocado para trabalhar e comprar participações. Então, muito obrigado aí pela participação. Agradecer bastante o pessoal da 20, o Felipe,
Lovisoto, Ronaldo, por terem participado aqui. Acho que agregou bastante valor aqui para os nossos clientes. Se precisar de alguma coisa aqui, algum feedback, né, da parte que está na ponta ali atendendo o cliente final, conte com a gente. Nós aqui da Conceito procuramos agregar valor para vocês aí também da melhor forma possível. Boa noite aí para vocês, boa noite para os nossos clientes que estão aqui assistindo. Espero que tenha agregado bastante valor aí para todos. Legal. Okay. Obrigado. Boa noite, conta com a gente. Um abraço grande. Valeu. Obrigadão, um abraço. Tchau. Obrigado aí pela atenção.